Olá, Neperfectors! Bem-vindos ao primeiro vídeo aqui do nosso canal sobre o processo da peça Cada Um Tem a Sua Primavera, a Minha da Rosas de Ferro. Você gosta de teatro? Quer saber um pouco mais como a gente está se redescobrindo nesse período de isolamento? Você está no lugar certo. Antes de começar, aproveita e já se inscreve aqui no canal. A gente vai postar para vocês todo o processo criativo para vocês poderem acompanhar. Ativa as notificações e também você pode interagir com a gente lá pelo Instagram, para não perder nada. Vamos começar? Nesse período de isolamento, a gente também está tendo que se reinventar. Então, aos poucos, estamos migrando para o meio digital. E a gente pensou, por que não dividir um processo teatral com o público? Reformular um pouco o nosso processo. Por quê? Quando a gente vai assistir uma peça teatral, um espetáculo, você vai assistir um filme, você acompanha uma série, uma novela, você enxerga na tela ou no palco o processo todo finalizado. Você vê o resultado de toda a pesquisa que foi feita, de todo o trabalho dos atores, dos diretores, da produção. Então a gente resolveu mudar isso um pouquinho, aproximar um pouquinho mais o público de como é feito esse processo teatral. O que você nem imaginava que podia acontecer num processo criativo, quando você vê só o final lá na tela, só o final do processo lá no palco. É super legal. Tanto pra gente quanto artista, quanto pra vocês, quanto o público. Então vem com a gente. A gente vai gravar vários vídeos a respeito. Então acompanha aqui no canal, tô falando de novo. E acompanha lá no Instagram também, além das lives do Arte em Ação. Pesquisando sobre outros momentos de epidemia que já aconteceram no mundo, a gente acabou chegando nessa obra do Albert Camus, né? O Estado de Sítio, que foi escrito em 1948. Uma peste, de maneira geral, ela é apresentada em fatos históricos como um flagelo, como uma calamidade, como o mal. Desde a época da Bíblia você encontra referências às pestes, né? O que o Albert Camus faz é relacionar a peste a esse mal, a uma doença, a uma epidemia, e relacionar a peste no sentido de um discurso totalitário. Tá? São essas duas vertentes que a gente, primeiro de tudo, a gente tem que entender que foi isso que ele fez de uma forma genial nos textos dele para chegar nessa obra do Estado de Sítio. A gente escolheu essa obra por ela ser muito parecida com tudo o que a gente está vivendo atualmente. O que o Albert Camus deixa bem claro, na verdade, é que se existe algum protagonista, é o texto. Não é nenhum dos personagens, não, sabe? Porque o texto realmente é muito forte. Eu recomendo fortemente a leitura da Peste, do texto da Peste e do texto do Estado de Sítio. Você encontra na internet. Porque a internet tem tudo. Vamos então ao resumo da obra. A história se passa em Cádiz, na Espanha. E, inclusive, uma curiosidade, ele foi muito criticado por ter colocado essa história passando em Cádiz, na Espanha. Porque os críticos, na época, quando a peça estreou, falaram, mas por que a Espanha? Desde quando a Espanha é sentido de inovação em alguma coisa? Desde quando as coisas acontecem na Espanha? Tem um porquê, que a gente vai explicar no próximo vídeo. Que a gente vai falar sobre o Albert Camus e você vai entender por quê que isso se passou lá. Então, tudo tem um porquê, né, gente? Mas vamos focar na obra. Após a passagem de um cometa em Cádiz, na Espanha, a população passa a ser governada pela peste. E o que a peste faz? Quando ela chega, ela depõe o governo que estava lá, né? E instaura o seu governo arbitrário, baseado em ameaças de morte. É um golpe. Ela instaura, então, o estado de sítio e cria um regime burocrático, sem sentido nenhum, e baseado principalmente no medo. Ou seja, ela chega, ela depõe, ela mata. Se você tá a favor da peste, bom pra você, você se adapta às leis. Se você não tá a favor da peste, o que acontece com você? Você morre. Ou seja, a peste é um ditador. E é muito importante dizer que em nenhum momento o discurso da peste, ele flerta muito com o fascismo. Se você ler a obra inteira, você vai ver isso. Mas em nenhum momento, ele diz que a peste é de esquerda, de direita, de centro, da onde for a peste. A peste é um ditador. E ele sempre deixa bem claro nos discursos dele, quando eu falo ele, eu estou falando do Albert Camus, que os regimes violentos, totalitários, eles podem ser de esquerda ou de direita. Então, uma curiosidade é que
um grupo de teatro foi fazer a encenação do estado de sítio e eles colocaram a peste vestida com um uniforme nazista na época. E o Albert Camus se revoltou, falou que não poderia ser um uniforme nazista porque a peste representa qualquer ditador, de esquerda ou de direita. Então, a partir desse momento, a cidade fica sitiada, a população se divide entre os que estão a favor da peste e os que não estão a favor da peste, que podem vir a morrer, e muitos deles irão morrer. E a população que está a favor da peste, alguns estão a favor da peste, porque eles realmente acreditam que a peste é boa. E outras pessoas estão a favor da peste simplesmente porque elas têm medo da peste. Então, a partir daí, a gente tem uma cidade sitiada, a população com medo, e a vida dos cidadãos, né, desse local, ela é submetida ao governo da peste, a partir daí. A peste tem uma secretária, que é um personagem muito importante. A secretária, ela executa as ordens da peste. E, vou dar um pequeno spoiler aqui, a secretária da peste é ninguém mais, ninguém menos do que a morte. Bem tranquilo. A coisa acontece de certa forma tão cruel que o sofrimento da população ele passa a ser banal. O sofrimento, o desespero, ele é uma coisa que passa a fazer parte da rotina das pessoas. E o governo faz, a peste, né, e a secretária, com que isso passe a ser banal. Ou seja, sofrer é normal, faz parte do seu dia a dia. No meio desse cenário desolador aparece um personagem que se chama Diego, que é o responsável pela revolta da população. Ele representa a revolta estimulada pelo amor aos seres humanos, pelo amor à humanidade. Ele representa, na verdade, amor. Um dos fatores principais para as pessoas poderem se libertar da peste é vencer o medo. A partir do momento que a população acompanha essa revolta do Diego e começa a vencer o medo, a peste começa a perder o seu poder. Ou seja, basta um cidadão que se revolte, que lute contra para movimentar toda a cidade. Aí a gente entra numa frase do Albert Camus, que eu vou ler aqui para vocês, que quer dizer o seguinte: e se não podemos suportar tal mundo, devemos denunciá-lo. E precisamente, a primeira coisa a ser feita é lançar um grito de revolta. Pois pelo menos metade do terror e da fatalidade é feita da inércia e da fatiga de indivíduos frente a princípios estúpidos ou más ações com as quais continuam a envenenar o mundo. Ou seja, se você não fizer nada, o mundo vai continuar essa merda que tá. Ele quis usar o teatro como um veículo dessa revolta que ele sentia. O que é muito importante. A gente conhece muito do mundo através da arte. Através da arte a gente pode expressar realmente essa revolta, despertar nas pessoas essa vontade de melhorar, né? Tão necessária. Fazer com que as pessoas despertem pro que está acontecendo no mundo. Ou seja, o estado de sítio é uma peça muito atual, gente. Muito atual. Na verdade, o estado de sítio ele passa, a partir do momento que o Diego entra na história, a ser um mergulho no medo e nos sentimentos desse homem, desse personagem. Vamos dividir a peça, vamos dizer assim, em três partes principais, vamos dizer. Sendo que o medo, ele permeia a peça toda, tá? Então, vamos dizer, a vinda do cometa, o medo da população, o medo da população e a inércia da população, que é muito importante dizer, ele facilita a instaurar que esse governo ditatorial da peste se instale. Por quê? Porque a população tá lá em silêncio. E isso é uma coisa que ele repete muito no texto. Nada vai acontecer porque a população está em silêncio. Eu posso fazer o que eu quiser porque a população não se manifesta. E a terceira parte apresenta a derrota final da peste, que é muito interessante, porque a peste é derrotada no final, mas ela fala que ela vai voltar devido a uma combinação de fatores que é muito interessante. Ou seja, pestes, no sentido de epidemia, já aconteceram várias vezes no mundo e agora tá acontecendo de novo, né? Agora na nossa época. E regimes ditatoriais vão e voltam. Por quê? Por causa de tudo que ele exemplifica aqui no sentido da população. Principalmente por causa da inércia da população. A população fica em silêncio. A população não vence seu próprio medo, não se manifesta contra as coisas absurdas que são jogadas contra ela. Tem uma lei muito interessante quando o cometa chega em Cádiz, que é o seguinte. É uma lei, na verdade, estabelecida para conter o povo. Veja só.
Enfim, será o resumo. A fim de evitar qualquer contágio pela comunicação do ar, uma vez que as próprias palavras poderão ser veículos da infecção, é ordenado a cada um dos habitantes que traga constantemente na boca um tampão embebido em vinagre, que o preserve do mal e, ao mesmo tempo, o conduza à discrição e ao silêncio. Cala a boca das pessoas, porque falando as pessoas vão falar mal de mim e não é isso que eu quero. Eu quero que todo mundo fique quieto e obedeça. Então é isso, né, gente? A situação vai ficando insustentável, o povo é calado, os direitos são suprimidos, todo esse absurdo reina e chega na metade da penúltima parte, que é a segunda parte. E uma coisa muito importante, muito interessante dessa obra é que ele transmite a sensação geral do povo através da palavra, que é o medo, que é ficar sem saber o que fazer, para onde eu vou com a peste, eu vou contra, mas se eu for contra eu vou morrer, mas o meu dinheiro tá pouco, eu não tenho comida o suficiente, meus filhos estão sofrendo. Então ele exemplifica isso tudo muito bem no texto. E também ele quebra um pouco a narrativa dramática. Ele dá uma certa pausa ao público, colocando a população, ou seja, ele usa muita coisa da ideia do teatro grego antigo. Ele tem um coro na peça, que são as mulheres, que é uma parte da população, que você, vendo a peça, você vê bem essa parte estruturada como se fosse o coro, contando o que está acontecendo nessa história. Tem uma outra parte que diz o seguinte: éramos um povo, e agora apenas uma massa. Convidavam-nos, e hoje nos convocam. Permutávamos o pão e o leite, agora somos abastecidos. Porque na época do ditador Franco, por exemplo, era distribuída uma ração cívica. Se você era a favor da peste, você ganhava 2 rações. Se você era contra, às vezes você não ganhava nem nenhuma. A própria secretária da peste, como eu já falei antes, que representa a morte, ela mesma acaba entregando, no final do segundo ato, uma fórmula salvadora para dizer como que a população pode lutar contra a peste, como que a população pode vencer a peste. Ela diz a seguinte frase: do mais distante que me recordo, sempre bastou que um homem vença seu medo e se revolte para que a sua máquina comece a ranger. Ou seja, a solução para lutar contra a peste vem do povo. Basta que o povo se levante, basta que o povo fale, basta que o povo saia dessa posição de inércia para que as coisas comecem a mudar. Aí, a partir desse momento, na sequência dramática, você espera o quê? Uma reviravolta. Que o povo vai lutar, que o povo vai acordar, que o povo vai perceber que tudo isso tá errado. Porque você lendo a peça, você acompanhando toda essa narrativa de tudo que acontece, você também se sente um pouco oprimido, porque os absurdos pelos quais a população é obrigada a passar é bastante sufocante. E aí chegamos então à terceira parte da obra, a última parte, que nós chegamos com aquela esperança de que a revolta finalmente aconteça. Há uma discussão inicial, e essa discussão inicial faz o quê? O povo começa a se revoltar e a partir desse momento a peste reage com mais força ainda, matando mais gente. Então ele sofre uma repressão ainda maior. E a partir dessa repressão, aí sim é que gera a verdadeira revolução, porque mais uma vez é representado, historicamente representado numa obra teatral, que é preciso atacar o povo até o limite, fazer o povo chegar no limite para que aí sim o povo reaja. Mas enfim, finalmente a revolta acontece. Depois da revolta do povo, que o povo vence seu medo, o Diego encabeçando tudo isso, é que a peste finalmente vai embora. Quando essa revolução começa a tomar forma, a peste começa a sentir que ela está perdendo o poder porque o povo está se levantando contra ela, acontece um fato muito importante, que é a Vitória, que é o amor do Diego, ela é atingida pela epidemia, pela doença. E a peste, na verdade, faz com que o Diego negocie com ela. A peste, no caso, deixa a Vitória viver se o Diego também ceder em alguns pontos. Ele se sacrifica. Então, a peste fala assim, beleza, eu vou embora, mas pra eu ir embora, eu vou ter que levar alguma coisa comigo, eu vou ter que ganhar aqui de algum jeito, porque eu vou voltar. Vocês fiquem cientes que eu vou voltar, porque vocês são uns bandos de idiota, e... Calma, também não é assim também. A peste fala assim, eu vou embora, mas pra eu ir embora eu tenho que ganhar alguma coisa aqui também, porque eu sou um ditador, eu não vou sair daqui de mão abanando. E o que o Diego faz? Então tá bom, pra você vai embora, eu me sacrifico, deixa a Vitória viver, liberta o povo e você me leva com você me mata.
eu posso morrer em nome dessa revolução. E é isso que acontece. A partir do momento que a peste vai embora, fica tudo bonito, um mar de rosa, não. A gente tem, no final, o suicídio de um personagem muito importante, que eu não mencionei até agora, que é um personagem que se chama Nada. E ele merece uma análisezinha à parte, porque é desse personagem que vão sair as verdades. Lendo a peça, a gente acompanha a peça pensando, meu Deus, mas como que eles não viram isso acontecendo? Como que eles não viram essa ditadura se implantando? Como que eles não enxergaram? Como que eles não lutaram contra? Essa análise crítica e essas frases da verdade na cara do povo, elas saem da boca desse personagem, que é o Nada. É uma personagem icônica, porque na verdade o Nada, ele é apresentado no começo da peça como um idiota. Na verdade ele é um bêbado. Então, da boca do bêbado saem todas as verdades, o que é maravilhoso. Porque, na verdade, o Nada, como ele é um bêbado, um palhaço, pra ele, da boca dele pode sair qualquer coisa. Pra esse personagem é permitido falar tudo, porque ele não é levado a sério. Mas é daí que sai a crítica, o que é muito genial. As palavras do Nada, na verdade, são críticas e são um pouquinho de lucidez no meio de todo aquele absurdo que tá acontecendo. É até um alívio pra gente ouvir as frases do Nada. Pode criar uma antipatia ou uma simpatia por ele. Cabe a cada um fazer o seu destino. Cabe ao povo se unir e fazer o destino. A peste tá ali porque foi permitido para que a peste entrasse. Então, se vocês não lutam contra isso, vocês são um bando de bêbado, idiota como eu. É isso que o Nada quer dizer. O Nada tá ali pra causar, né, gente? O Nada é um personagem que ele não atende a nenhum pressuposto. Ele é engajado pelo poder depois como uma marionete. Ele passa a jogar o jogo ali. O que é uma crítica muito feroz também, mas é muito pertinente, porque é o que acontece, né? Muitas vezes, assim, quantos nadas a gente conhece aí, que seguem a ideologia simplesmente porque é uma ideologia que me parece satisfatória, ela satisfaz os meus desejos, eu vou seguir a ideologia, mesmo que seja uma ditadura, mesmo que seja, a partir disso, aconteça a morte de muita gente, não importa, faz bem pra mim, é do meu interesse, eu vou atrás. Ele Nada é um egoísta, porque ele se aliou ao opressor, né? É uma crítica muito forte e é uma forma também, se você for pensar, de resistência pacífica ou de covardia. Chame como quiser. O idealismo do Diego, ele bate contra o amor por uma mulher, né? E daí ele nas palavras dele, ele fala muito sobre o amor à humanidade também. Torna o Diego um personagem também complexo, um personagem também real. E, porém, é na figura do Nada, que é completamente esfarrapada, que seduz, que traz a gente para essa realidade crítica da peça. Ou ele é muito intrépido, ou ele é um covarde. Ou ele tá num momento de loucura, falando muita besteira, ou ele tá num momento de muita lucidez, falando, só que as pessoas não levam a sério, né, porque acham que ele é louco. Um pouquinho antes do Nada se suicidar, no final da peça, esse suicídio é muito emblemático, porque ele estava a favor da peste, a peste foi embora, e ele ficou ali, na verdade todo mundo ficou, meu Deus, aqui, você estava a favor da peste, o que vai acontecer com você agora? Ele jogou o jogo, né, da peste, e agora ele se vê, mais uma vez, sendo tratado como bêbado inútil por aquela população que sobreviveu. Então, antes de se matar, de se jogar de um penhasco, ele fala o seguinte: há uma justiça, sim, a que fazem a minha aversão do mundo. Sim, ides recomeçar. Mas não é mais assunto meu. Não conteis comigo para vos fornecer o perfeito culpado. Não tenho a virtude da melancolia. Oh, velho mundo, é preciso partir. Teus carrascos estão cansados. Seu ódio torna-se frio demais. Sei muita coisa. O próprio desprezo cumpriu seu tempo. Adeus, brava gente. Um dia aprendereis que não se pode viver bem sabendo que o homem nada é e que a face de Deus é horrível. Então, do mesmo jeito que ele não vai viver submisso à peste, ele não vai viver submisso a um povo que logo mais vai estar entregue à inércia e ao silêncio novamente. Então, o que ele faz? Ele se manda, ele se mata. E é assim que termina essa obra. Pela atualidade do texto, pela forma sutil como os assuntos são abordados, o Albert Camus não coloca em nenhum momento que a direita tá certa, que a esquerda tá certa, que o Nada, que é a crítica a esses dois lados, tá certo. Ele simplesmente apresenta os fatos como eles são. O público que entenda da maneira que mais assim fizer sentido pro seu entendimento.
A gente escolheu esse texto, então, justamente por esse fato de ser tão atual em relação a tudo o que a gente está vivendo nesse momento, na situação do país, na situação da pandemia, tudo o que está acontecendo é uma relação muito parecida. Mas em nenhum momento a gente quer que você tome partido de um lado, de outro. Não. Os fatos estão aqui. Você analisa a partir do seu entendimento. Independente de que lado que você acredita que está certo ou está errado, isso também não nos diz respeito. O que nos diz respeito enquanto artistas é levar essa informação até você, para você descobrir também, junto com a gente, que através da arte a gente consegue analisar as coisas, de repente, com mais clareza, porque às vezes numa situação absurda você consegue trazer isso para um pouco de realidade, você consegue entender as coisas de maneira mais clara, elas estando representadas ali na sua frente, elas estando representadas através de um discurso. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você tem mais alguma dúvida, deixa nos comentários, conversa com a gente lá no Instagram também, a gente vai ter todo o tempo do mundo para conversar com vocês, para trocar ideia, o que você acha, você já leu a peça? Se você não leu, vale muito a pena a leitura, vamos conversar a respeito. Em breve, acho que na semana que vem, a gente já lança o segundo vídeo, que vai ser sobre o Albert Camus, então fica com a gente espera por todos vocês. Um beijo enorme e muito obrigada por ficar com a gente até agora. Fui!